Março 23, lendo a história de Deus. Josué 19, as terras da tribo de Simeão. Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Eles receberam Berzeba ou Seba, Malatá, Azar-Sual, Balá, Azem, Eutolade, Betul, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades com os seus povoados. Aim, Rimon, Éter e Azã, 4 cidades com os seus povoados e todos os povoados ao redor dessas cidades até Baalat-Beer, que é Ramá, no Negueb. Esta foi a herança da tribo dos Simeonitas, clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim, os Simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. As terras da tribo de Zebulon. Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Saride, de lá ia para o oeste, chegava a Maralá, alcançava Dabezete e se estendia até o ribeiro próximo a Joqueneão. De Saride fazia uma curva para o leste, para o lado nascente, em direção ao território de Quislot-Tabor, perseguia até Daberate e subia para Jafia. Depois, continuava para o leste até Gat-Éfer e Et-Cazim. Chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. Do norte, a fronteira voltava até Anatom e terminava no vale de Iftá-El. Aí também estava Catate, Naalau, Sinrom, Idala e Belém. Ao todo, 12 cidades com os seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança de Zebulon, clã por clã, as terras da tribo de Issacar. Na quarta vez, a sorte saiu para Issacar, clã por clã. O seu território abrangia Jezreel, Quizulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anaarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, En-Adá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Sazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Issacar, clã por clã. As terras da tribo de Azer. Na quinta vez, a sorte saiu para Azer, clã por clã. O seu território abrangia Eucate, Ali, Betem, Aquizaf, Alameleque, Amade e Mizal. A oeste, a fronteira alcançava o Carmelo e Sior-Libinate. De lá, virava para o leste em direção a Bet-Dagon. Alcançava Zebulon e o vale de Iftá-El. E ia para o norte, para Bet-Emeque e Neiel, passando para Cabu à esquerda, Abdon, Riobe, Amon e Caná, até o grande Sidom. Depois, a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro, virava na direção de Oza e terminava no mar, na região de Aquizib, Umá, Afeque e Reobe. Ao todo, 22 cidades com os seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Azer, clã por clã. As terras da tribo de Naphtali. Na sexta vez, a sorte saiu para Naphtali, clã por clã. A sua fronteira ia desde Elef e do carvalho de Zaanim, passava por Adame e Negueb e Jabneel e ia até Lacum, terminando no Jordão. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Asnot-Tabor e ia para Ucoque. Atingia Zebulon ao sul, Azer a oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Hakate, Kinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edirei,
En-Azor, Iron, Migdal-El, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades com os seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Naftali, clã por clã. As terras da tribo de Dan. Na 7ª vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã. O território da sua herança abrangia Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aljalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalate, Geude, Beni-Baeraque, Gate-Rimon, Me-Jarcon e Racon, com a região situada defronte de Jope. A tribo de Dan, porém, teve dificuldade para tomar posse do seu território. Por isso, atacaram Lezém, conquistaram-na, passaram-na à espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lizém e lhe deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Dan, clã por clã. As terras dadas a Josué. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Estes foram os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. Assim, terminaram de dividir a terra. Josué 20. As cidades de refúgio. O Senhor disse a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, ficará em pé à porta da cidade e exporá o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou o próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Contudo, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer o julgamento diante da comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então, poderá voltar para a sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim, eles separaram Quedes na Galiléia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, e Kiriat Arba, que é Hebrom, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Rubem, Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golã em Bazã, na tribo de Manassés. São estas as cidades designadas para as quais poderia fugir todo israelita ou estrangeiro residente caso matasse alguém sem intenção. Desse modo, ele não seria morto pelo vingador da vítima antes de comparecer a julgamento diante da comunidade. Josué 21. As cidades dos levitas. Os chefes de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Num, e dos chefes das outras famílias das tribos dos israelitas em Siló, na terra de Canaã. Eles disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar e pastagens para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades com as suas pastagens aos levitas. A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim, de Dan e da metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Issacar, de Azer, de Naftali e da metade da tribo de Manassés, estabelecida em Bazã. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades das tribos de Rubem, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira,
Os israelitas deram aos levitas essas cidades com as suas passagens, como o Senhor tinha ordenado por sorteio, por meio de Moisés. Das tribos de Judá e de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades, nominalmente indicadas. Foram dadas aos descendentes de Arão, que pertenciam aos clãs coatitas, dos levitas, pois para eles saiu a primeira sorte. Kiriat Arba, que é Hebron, com as suas pastagens ao redor, nos montes de Judá. Arba era antepassado de Anak. Os campos e os povoados em torno da cidade, porém, foram dados como propriedade a Calebe, filho de Jefoné. Assim, aos descendentes do sacerdote Arão deram Hebron, que era cidade de refúgio para os acusados de homicídio, além das seguintes cidades com as suas pastagens: Libna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes, cada qual com os seus arredores. Foram 9 cidades dadas para essas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhes Gibeon, Geba, Anatote e Almon, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Ao todo, foram 13 as cidades dadas aos sacerdotes descendentes de Arão, cada qual com os seus arredores. Os outros clãs coatitas dos levitas receberam cidades da tribo de Efraim por sorteio. Nos montes de Efraim receberam Siquém, que era cidade de refúgio para os acusados de homicídio, além de Gezer, Kibi-Zaim e Bet-Oron, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Também da tribo de Dan receberam Eutec, Gibeton, Aijalon e Gat-Remon, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Da metade da tribo de Manassés receberam Taanak e Gat-Remon, cada qual com os seus arredores. Foram 2 cidades. Ao todo foram 10 cidades dadas aos outros clãs coatitas, cada qual com os seus arredores. Os clãs levitas gersonitas receberam da metade da tribo de Manassés Golã, em Bazã, a qual era cidade de refúgio para os acusados de homicídio, além de Beesterá, cada qual com os seus arredores. Foram 2 cidades. Receberam da tribo de Issacar Quizion, Daberate, Zarmute e En-Ganim, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Azer Mizal, Abdon, Elcate e Reobe, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Naphtali Quedes, na Galileia, a qual era a cidade de refúgio para os acusados de homicídio, além de Amote-Dor e Cartã, cada qual com os seus arredores. Foram 3 cidades. Ao todo, foram 13 as cidades dos clãs gersonitas, cada qual com os seus arredores. Os clãs meraritas, que eram o restante dos levitas, receberam as seguintes cidades: da tribo de Zebulon, Jocneão, Cartá, Dina e Naalau, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jazá, Quedemote e Mefaate, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, que era a cidade de refúgio para os acusados de homicídio, além de Maanaim, Esbom e Jazer, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades ao todo. Ao todo, foram 12 cidades dadas aos clãs meraritas, que eram o restante dos levitas. No total, as cidades dos levitas nos territórios dos outros israelitas foram 48 cidades com os seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao redor. Assim, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles nas suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor ao povo de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Josué 22. O regresso da tribo do leste. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Ele disse:
Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou e obedeceram a mim em tudo o que lhes ordenei. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, mas obedeceram ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, entregou a vocês. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, no outro lado do Jordão. Guardem, porém, fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Amem ao Senhor, o seu Deus. Andem em todos os seus caminhos. Obedeçam aos seus mandamentos. Apeguem-se a ele e sirvam-lhe com todo o coração e com toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés, dera terras a Bazã. A outra metade da tribo, Josué, dera terras no lado oeste do Jordão, com os outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Dividam com os seus irmãos os despojos dos seus inimigos. Assim, as tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e voltaram para Gileade, a sua própria terra, da qual tomaram posse de acordo com a ordem do Senhor dada por meio de Moisés. Quando chegaram a Gilelote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel se reuniu em Siló para guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Rubem e de Gade e a metade da tribo de Manassés. Enviaram com ele 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe das suas respectivas famílias dos clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Rubem e de Gade e a metade da tribo de Manassés disseram-lhes: assim diz toda a comunidade do Senhor. Como foi que cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje, não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês estão abandonando o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós. Não se rebelem, porém, contra o Senhor, nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? Ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então as tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, e que Israel o saiba, se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construímos o nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que, no futuro, os seus descendentes digam aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Homens de Rubem e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim, os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer ao Senhor. É por isso que resolvemos edificar um altar, não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e entre as gerações futuras de que cultuaremos o Senhor,
no seu santuário com holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. Por isso, dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo um altar para holocaustos, ofertas de cereal e sacrifícios que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram o que os homens de Rubem, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Rubem, a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. Assim, vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então, Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Rubem e de Gade em Gileade e voltaram para Canaã com o fim de dar relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório, louvaram a Deus e não falaram mais em guerrear contra as tribos de Rubem e de Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Rubem e de Gade deram ao altar este nome, Testemunho, porque disseram: entre nós servirá de testemunho de que o Senhor é Deus. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.